porque Ele é o Deus conosco. O próprio Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. O caminho para chegar a Deus é Jesus de Nazaré. Muito bem, amados irmãos, o texto de hoje é Êxodo capítulo 6, versículo 3, que diz assim: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Nós vemos na palavra de Deus a revelação progressiva. Deus primeiro, ele tem o seu contato com o primeiro ser criado por ele, que foi Adão, o primeiro homem, comunhão perfeita. Depois de Adão, nós vemos Noé. Deus também fala com Noé. Havia uma aproximação, então, gradativa. Depois de Noé, nós vemos Deus, ele fala com Abraão, estabelece uma aliança com Abraão. Mas Deus com Abraão, ele não se revela da mesma forma como ele se revelou com Moisés. Nos parece que com Moisés, os laços, a intimidade, a aproximação com Moisés, ela foi muito maior ainda do que com Abraão. Nós vemos aqui o próprio Deus dizendo para Moisés: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Apareci para eles como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor. Ou seja, aqui Deus então se apresenta como El Shaddai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não lhes fui perfeitamente conhecido. Aqui Deus então se revela para Moisés pelo seu nome. Há uma aproximação maior, a aproximação dele para com a humanidade, ela começa a ficar mais intensa, mais próxima, mais íntima. Na verdade, no livro do Êxodo, ou na lei de Deus, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Bíblia nos afirma, e isto é fato para o povo judeu, de que Moisés é o maior homem da Bíblia. Para eles, com certeza, com nenhum outro homem, Deus teve uma intimidade tão grande como foi com Moisés. Moisés, a Bíblia nos diz que o Senhor Deus falava com ele, cara a cara, como quem fala com seu amigo. A Bíblia diz que havia uma intimidade muito grande entre Deus e Moisés. É bom lembrar que este mesmo Moisés, antes de partir para a eternidade, as suas últimas palavras foram do outro lado do Rio Jordão, lá na Transjordânia, onde hoje é o país da Jordânia. Ali, antes de Moisés subir ao monte onde Deus recolheu ele, com 120 anos de idade, o próprio Moisés, ele traz para o povo de Israel uma profecia. E a profecia que Moisés entrega para o povo de Israel é: o Senhor nosso Deus levantará no meio de vós um profeta muito mais poderoso do que eu, a ele vocês devem ouvir. Este grande profeta que Moisés havia falado para o povo de Israel, Deus levantou ele e se chama Jesus de Nazaré. Jesus é o profeta que Moisés havia falado no livro de Deuteronômio. Moisés então fala para o povo de Israel que Deus levantaria alguém muito mais poderoso do que ele. Esse alguém foi Jesus de Nazaré. No Éden, ele tinha um relacionamento com Adão. Esse relacionamento foi interrompido. Com Noé, Deus também faz uma aliança e Deus começa então a restabelecer a comunhão com a humanidade através de Noé. Deus começa a se aproximar da humanidade através de Abraão, de Isaque e Jacó, os patriarcas. E aqui Deus começa então uma relação mais íntima e de amizade com Moisés, uma relação muito próxima, uma relação em que os dois interagiam, uma relação em que os dois tinham uma intimidade muito grande. E aí, depois de Moisés, então, houve um período dos profetas de Israel, que sempre tentaram conduzir e trazer a nação, e trazer o povo de Israel para o centro da vontade de Deus, do plano de Deus. Passou por esse grande período, então, de Moisés até o Senhor Jesus. E aí, sim, lá no Novo Testamento já, o Todo-Poderoso, então,
ele levanta Jesus de Nazaré, não apenas como alguém conhecido, ou alguém com uma certa intimidade, ou alguém com uma certa comunhão com Deus, não. Ali, o seu nome, entre os seus nomes, entre os seus títulos, está Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa revelação, desde Gênesis até a nova aliança, ela foi gradativa até o ponto de nós termos o próprio Deus caminhando conosco por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus conosco. O próprio Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, o caminho para chegar a Deus é Jesus de Nazaré.